bem-vindos ao IMIP Educa, o seu podcast de conteúdos em saúde para estudantes, gestores e profissionais de saúde de todas as áreas. Aqui você fica por dentro do que tem de mais atual, com fundamentação científica, com a experiência IMIP, para fazer diferença na sua vida profissional. E o tema de hoje é sobre segurança do paciente. Bem-vinda, meninas. Estamos aqui hoje com a nossa primeira convidada, que é a doutora Tereza Rebeca. Doutora Tereza Rebeca é pediatra, mestre em educação pela Universidade de Maastricht e doutora em saúde materno-infantil pelo IMIP e é coordenadora da nossa pediatria. Tereza, muito bom ter você aqui. Muito obrigada pela participação. A nossa segunda convidada é Renata Mendonça. Renata é administradora hospitalar, mestranda em cuidados paliativos, especialista em qualidade e acreditação e coordenadora do Núcleo de Segurança e Qualidade aqui do IMIP. Gente, muito bem-vinda. Vai ser um bate-papo muito legal, porque a gente vai trazer um assunto que está extremamente presente na realidade do IMIP. Na realidade, esse tema vai juntar duas coisas que são a vocação da instituição. Um é entregar saúde de qualidade. E segurança e qualidade é um pilar importantíssimo para uma qualidade assistencial. E a outra é a pediatria. A Organização Mundial de Saúde lançou agora, como tema da campanha de 2025, para esse mês de setembro, cuidado na infância, do recém-nascido à criança, ou seja, cuidados pequenos. Então, vocês vejam que a gente está aí com dois pilares. A gente tratar de um grupo que foi a raiz do IMIP, né? O IMIP começou sendo um hospital, nasceu como um hospital para cuidar de crianças, e a qualidade e segurança, que semana passada lançamos, inclusive, a sensibilização no caminho a uma melhoria na busca pela acreditação. E aí eu queria começar, depois de fazer esse link, perguntando a Tereza. Primeiro, um dos motes dessa campanha, né? Vocês sabem que no dia 17 de setembro é que é realmente o dia oficial da segurança do paciente. Então, todo mundo que preza por esse pilar vai se iluminar de laranja. Né? É um mês laranja. Inclusive, em Genebra, aquele jato d'água famosíssimo, a sede da OMS, vai ser iluminado de laranja. E um dos motes é que as crianças não são adultos em miniatura. O fato da criança ter um desenvolvimento muito acelerado, estar na fase de crescimento, ter algumas particularidades, faz com que esse grupo seja mais vulnerável e precise do nosso olhar em relação à segurança. Aí eu pergunto, doutora Tereza, por que é que não é certo dizer que as crianças são adultos em miniatura? Isso, realmente eles não são adultos em miniatura, né? Existe essa máxima, as crianças não são adultos pequenos, elas não podem ser tratadas e olhadas como adultos porque elas estão numa fase de desenvolvimento acelerado, né? Na verdade, não é à toa que elas são divididas em 5 fases, né? Então, a pediatria, ela é dividida em 5 fases, o recém-nascido, o lactente, o pré-escolar, o escolar e o adolescente. Cada um tem a sua particularidade, tem a sua forma de ser conduzida específica, né? Isso porque todo o desenvolvimento de órgãos e sistemas começam a partir desde intraútero, mas vai se desenvolvendo aos poucos, principalmente nos primeiros 2 anos de vida, o que torna as crianças mais vulneráveis do próprio sistema imunológico a infecções, né, a doenças do ambiente externo, bem como essa dependência delas de um cuidador, né, de um acompanhante, o que torna ela mais sensível também a acidentes, né? Então, requer toda uma adaptação no seu cuidado. Então, as crianças não são adultos pequenos, precisam ser cuidadas de forma diferente. Muito bem. E, Renata, dentro de um ambiente hospitalar, quais são os principais riscos dessa criança, quando ela entra no hospital, levando em consideração o que Tereza falou, que existem várias fases dentro da infância, mas com que é que o hospital precisa ficar mais atento para promover um ambiente seguro? Como Tereza bem falou, né? Não são adultos pequenos, tudo é diferente na pediatria, né? Eu lembro quando a gente foi construir o protocolo de sepsis pediátrico, né? Foram aí meses de construção e tudo era diferente, né? Um mês, um dia, dias, era tudo mudava. Então, a questão de sinais vitais, de tudo era muito específico. Então,
o risco, ele vem desde o início, né? Desde a entrada da mãe, desde o bebê, desde o recém-nascido, o cuidado lá no canguru, o cuidado na UTI, né? O cuidado, então, tudo é muito específico, né? Então, primeiramente, pessoas capacitadas para isso, pessoas que entendam, né? Aquela coisa do pediatra, né? Mesma coisa que quem cuida de neo, né? Então, o olhar de pessoas especialistas nisso, então, tudo muda. E aí, a gente vem com a identificação desses riscos, né? Porque os riscos são diversos. Precisam ser mapeados, né? Precisam ser mapeados. A primeira coisa é auditar esse processo e entender o que é que eu tenho de risco ali. Então, desde o nascimento, né? Quando a gente pega o bebê ali, aquela coisa do derrubou no chão. Pode, a queda, existe o risco, e vários perigos ali dentro daquele risco, né? Desde a queda desse bebê, desde a identificação errada, desde medicações erradas, né? A gente sabe que é muito diferente errar uma medicação no adulto e errar numa criança, né? 0,1, a gente estava discutindo isso, o 0,1 já é totalmente, eu posso matar muito mais rápido do que mata um adulto. Então, os riscos na pediatria, na neo, são muito diferentes, muito específicos, né? E precisam ser aí visitados, olhados um a um, desde o começo, desde a assistência como um todo, até a própria alta, né? Às vezes a gente tem altas inseguras, como a gente fala, a gente precisa olhar essa alta. Gera reinternação muitas vezes. E aí, são muitos, né? Infelizmente a gente tem, então, não estou falando de mim, estou falando do mundo, a gente tem dados para isso. Então, essa identificação do começo ao fim, eu tenho que saber admitir, eu tenho que saber entregar ele para a sociedade de volta. Então, e a participação dessa família, do binômio, né, família-paciente. Na pediatria isso é muito mais latente. No adulto a gente tem, né, o acompanhante, apoia, ajuda, mas na pediatria é muito mais latente, porque a gente depende muito do apoio daquela mãe, né, quando a gente levanta a grade, que ela baixa a grade, a gente tem que conversar com aquela mãe e conscientizar que ela faz parte do cuidado daquela criança, né, então a gente sabe muito, né, a questão da pediatria, né, o menino sai correndo e a mãe sai correndo atrás, estou cansada de correr atrás desse menino, o menino sai correndo no hospital e aí cai, então tem muita particularidade. Então a primeira coisa, auditar esses riscos, entender esses riscos, mapear, né? Depois de mapear, criar protocolos, criar treinamentos, né? Treinar sempre a equipe, a educação continuada é sempre importante para esse time, né? Um time como um todo, para a segurança do paciente, mas especificamente pediatria, é extremamente importante. Eu acho que esse ponto que Tereza falou da família, né? A história da coparticipação, do cuidador, do gestor, né? E do cuidador, né? E como engajar, Tereza? Como é que a pediatria, quais são as ferramentas, quais são as abordagens que você percebe que são importantes para trazer para perto, para engajar realmente o cuidador, os responsáveis por essa criança, no cuidado dessa criança? Isso, eu acho que antes de tudo é saber que a criança depende de um cuidador e que esse cuidador também precisa ser cuidado, né? Então, é olhar a criança como uma família, né? E esse cuidador, ele precisa ser olhado. A gente precisa se preocupar com a mãe, que muitas vezes é uma puérpera, né? Que está no pós-operatório de uma cesárea e está cuidando do bebê enquanto ele está internado, né? Então, a gente precisa acolher essa família, a gente precisa entender que eles também precisam de cuidados. Muitas vezes um acompanhante pode adoecer e a gente precisa substituir o acompanhante, né? E fazer ações para poder engajar esses cuidadores no acompanhamento da criança. Então, também treinar, né? Muitas patologias de pediatria hoje, cada vez mais, a gente tem crianças que estão se tornando crianças crônicas na instituição, com doenças mais graves, a sobrevida está cada vez maior, né? Então, prematuros cada vez menores sobrevivem por mais tempo e aí necessitam de cuidados especiais. E esses cuidados, eles vão continuar em casa, né, com a família. Então, é num ambiente hospitalar onde a gente começa a preparar essa família, a sensibilizar, né, também. Momento educativo, isso. Então, seja educar, né, essa família, preparar ela e treinar ela para o cuidado, como também acolher e lembrar das emoções, né, da fragilidade que essa família também está, porque uma criança doente fragiliza uma família inteira, né? Essa mãe ou esse cuidador que está lá com a criança está sofrendo porque tem os irmãos que estão em casa, né? Com quem deixou a família, com quem deixou uma avó. Então, a gente precisa entender e acolher e ter ações para poder proteger essa família como um todo, na verdade, né? Não só a criança. O ambiente hospitalar, na realidade, é um ambiente muito rico, né? Porque a gente está com ela ali o dia todo para trabalhar essas questões. Ô, Renata, em relação aos riscos em si,
O que é que você identifica como sendo... Você falou de um modo geral de medicamento, mas se você fosse mapear quais são os principais riscos que uma criança, desde o parto, né, desde quando ela nasce, até o adolescente, até a criança mais grandinha, quais são os principais riscos dentro de um hospital? Se a gente fosse elencar assim, cuidado, medicamento, você já adiantou um pouquinho. Pois é, são muitos, né? Desde a gente tá num momento, inclusive, que a gente tá mapeando essa jornada desse paciente, né? Sim, fala um pouquinho da jornada, eu acho importante a gente... Importante a gente, Teresa estava falando da alta, né? Então, até a gente chegar lá, a gente tem tanta coisa, né? A gente começa lá, a gente da porta, a gente tá vendo os tipos de entrada, por onde esse paciente vem, né? Se ele vem regulado, se ele vem pela emergência, se ele vem eletivo de alguma forma. E todo esse mapeamento, né? São várias e várias páginas, assim, o envolvimento de muita gente, né? Todo mundo das emergências, a pediatria, unidade de internamento, as UTIs pediátricas. Então, tá todo mundo envolvido para fazer esse desenho. Porque nesse desenho é que a gente identifica esses riscos, né? Então, tem o risco lá da entrada, da gente errar já do começo, né? O erro de diagnóstico, diagnósticos errados vindo de outras instituições, às vezes o retardo desse paciente chegar para a gente, né? Da atenção básica, enfim. Então, tem muitos riscos desde antes dele chegar, né? E depois que ele entra, aí começa um pouco a aumentar, né? E acho que dos riscos que a gente mais tem e que a gente mais vê eventos adversos relacionados são as quedas, né? Queda especialmente aí do colo da mãe. Teresa falou uma coisa muito interessante, que é essa coisa da puérpera, né? E a puérpera, ela tá lá, ela cansada, né? Ela tá com sono, balançada, né? E ela quer estar com o filho dela ali, a gente tem que estar atento a todo momento, e aí ela dorme e ela derruba essa criança no chão. Então, é um dos riscos que a gente mais vê eventos, né? A gente tenta criar barreiras, a gente tenta criar, vamos criar uma estratégia, vamos conversar com a mãe a cada 2 horas, a gente vai passar para conversar, para colocar no berço, mas é muito difícil ainda, né? Então, acho que um dos riscos que mais acontecem em eventos é a queda. Ainda, né? É muito aparente, assim. E tem todos os outros riscos, mas dentro da assistência, eu acho que esse é um dos maiores. E terapia medicamentosa nem se fala, né? Eu acho que como você falou, né? Muito delicado. Uma dose de diferença. É muito delicado, né? E eu acho que outra coisa que a gente fala muito na linha é a história do diagnóstico. Eu acho que é uma coisa que a gente tem visto, né? Histórias, enfim. A mídia tá aí também trazendo muita coisa sobre isso, né? O erro de diagnóstico, não o erro por erro, mas por vários pontos, eu acho que Teresa pode explicar melhor do que eu, né? Por pontos específicos das doenças, os pacientes chegando muito mais crônico, né? Complexidade. Isso. A própria anamnese, né? A anamnese da criança não é a criança que traz a queixa, é a família que traz a queixa. Então, existe toda a necessidade de tradução dessa anamnese para transformar ela num diagnóstico, né? A especificidade do exame físico pediátrico, que depende da faixa etária. Então, tem vários detalhes que influenciam nesse diagnóstico. E aí incluiria, assim, a identificação do paciente, né? Isso. Muitos pacientes são identificados pelo nome da mãe, ainda, né? O que não está registrado, né? Exatamente. A comunicação entre equipe, entre setores, né? Os riscos de um transporte, que precisa de um transporte seguro, né? Então, existem vários riscos, e lembrar que qualquer evento na pediatria impacta uma vida inteira, né? Pequenos erros podem impactar uma vida toda. É por isso, como você falou no começo, que eles não são adultos em miniatura, né? Eles estão numa fase muito acelerada do desenvolvimento. Isso. E assim, baseado nisso que vocês falaram, de mapear um risco, eu acho que a gente está numa fase aqui de criar protocolos e criar obstáculos para transformar realmente o ambiente em um ambiente seguro, porque se acontecer uma falha, existe uma barreira e depois existe outra barreira para não acontecer aquilo do queijo suíço, né? Aquele dos furinhos alinhados para que o evento adverso aconteça. Aí eu pergunto a vocês, depois que eu entendo que você pode ser no risco preditivo, ou seja, eu sei que a mãe pode derrubar a criança quando dormir com ela no colo, então eu vou prevenir. E existem alguns protocolos que são reativos. Eu vou fazer aquilo porque já aconteceu. Então, assim, em pediatria, o que é que a gente tem, basicamente, em relação a protocolo preventivo, e o que é que eu preciso ficar alerta, inclusive até eventualmente treinar uma equipe baseado em uma coisa que aconteceu. Vamos falar logo em prevenção, minimamente. O que é que eu tenho que ter de prevenção, de protocolo de prevenção de evento adverso?
Para começar, a gente chama de protocolo de segurança, né? Certo, Então, a são os gente básicos. precisa criar barreiras para isso. E eu só consigo fazer isso quando eu defino os riscos. Por isso a importância da jornada, né? De entender começo, meio e fim, né? Até naquela alta, como Tereza falou, que a gente precisa desenhar essa alta para casa, porque é em casa que vai dar continuidade. Então, qual é o risco de amanhã errar a medicação em casa? É grande ou não é? É grande. E aí a gente precisa detalhar, né? Tem gente que coloca o nome do medicamento, coloca um reloginho, porque a mãe não sabe ler. Então, tem que buscar estratégias para que essa mãe cuide como nós cuidamos aqui, né? Então, cuidar e ainda melhor. Tá na casa dela, tá no lar, junto com os irmãos, junto com a família. Então, esses protocolos de segurança, ele vem do começo, ele vem da identificação, ele vem de dizer assim, a gente tem que deixar a grade elevada. Ele só pode sair com a gente. Tem que ter uma escadinha em todo o leito para descer. O berço não pode, a mãe não pode deitar dentro do berço, né? A gente tem muito disso. A mãe deita por cima do filho, deita ali no berço, e o menino cai, embola, enfim. E aí a gente tem muito essa conscientização das barreiras, né? Não adianta criar um protocolo de segurança para enfeitar, para colocar lá na intranet, para que todo mundo acessar. O protocolo, ele vem para a gente executar a barreira. E aí, ele também vem com o manejo do pós, né? Que é o reativo. Infelizmente, aconteceu, a gente notifica e aí vai tratar por que aquilo aconteceu. Por que aquela barreira foi quebrada, né? A gente vai entender em que momento a gente quebrou aquilo ali? A gente não olhou, a gente determinou que a cada 1 hora a gente ia passar em cada leito para perguntar se o paciente... E a gente não foi, né? O que aconteceu afinal? Então, tem que existir as duas coisas, né? A barreira de prevenção, mas tem que existir também a parte reativa, né? É através daí que a gente consegue buscar melhorias, né? O que aconteceu? Onde quebrou? Eu preciso revisar esse protocolo? Será que tem alguma coisa ali que não tá ou não, o protocolo não existe, a gente precisa criar. Então, o protocolo de segurança, ele vem para isso, né? Para prevenir, mas de novo, aí vem treinamento, a equipe tem que entender as barreiras daquele protocolo, tem que ser muito específico, né? Tem que saber como é que a gente educa a família, né? Todo protocolo de segurança, ele tem lá educação, paciente, familiar, né? O que é que eu preciso falar para essa família para ele contribuir, né? Porque se eu disser assim, a grade tá elevada, e eu virar as costas, ela vai dizer, não vou levar não, ela vai baixar a grade. E aí? Né? Como é que vai ser isso, né? Então, sensibilização, e é diário, né? Aquela troca de plantão, como Tereza bem falou, a comunicação tem que ser muito efetiva, né? Também uma meta de segurança. Então, a gente precisa efetivar isso através do dia a dia, da conversa, né? E parar ali mesmo, escutar a família. Ela vai dizer assim, eu não deixo a levada não, porque ele fica em pânico, que tá trancado aqui nesse berço, e eu tenho que tirar ele, colocar no meu colo, e aí, mas a senhora vai dormir, ele vai cair, sabe? Aquela coisa do dia a dia mesmo. Repetição, né? Repetição das informações que são essenciais, né? Estruturantes. E eu acho que protocolos clínicos também, né? Como a gente falou, dos erros de diagnóstico. Então, um protocolo para facilitar o diagnóstico e o tratamento, né? Estabelecer os tratamentos específicos de acordo com cada faixa etária, de acordo com o perfil, né, do paciente, protocolos de alerta precoce, de deteriorização clínica. Isso é muito importante, porque na pediatria são detalhes muito sutis, né? A frequência respiratória de um recém-nascido, né? A frequência cardíaca, a temperatura, a observação da febre, a vigilância da criança antes e após a febre. Então, são muitos detalhes que a gente tem que ter uma equipe sensível para isso e um protocolo bem estabelecido para que ela seja treinada para identificar, né? Então, alerta precoce, protocolo clínico, protocolo de comunicação, de transporte, eu acho que tudo isso, se for bem estabelecido, vai prevenir ou minimizar, né, os eventos adversos, né? Além disso, passagem de plantão com checagem de medicamentos, né, de carrinho de parada, né? A gente tem hoje na instituição a dose unitária, que minimiza muitos erros, né? Na pediatria, a gente tem um sistema de dose unitária na farmácia, onde a medicação ela já vem pronta para ser utilizada. Então, naquela fração utilizada, isso minimiza bastante. Então, são várias medidas preventivas para a gente minimizar o risco, né? Que não vai ser nulo nunca, mas se a gente vai reduzir. Proteger, a gente reduz. E em relação a isso que você falou da deteriorização clínica, eu queria fazer uma consideração que eu achei interessantíssimo, a incorporação a esses critérios da percepção da mãe. Eu acho isso fantástico, também, né? A escala EVAT, né? Isso que agora já está implementado aqui no IMIP, começou na oncologia. A importância daquele olhar da mãe, porque você tem lá frequência cardíaca, saturação, as coisas bem práticas. E existe a incorporação de uma informação que muitas vezes era banalizada, porque não é uma coisa muito objetiva, mas viu-se com a avaliação e os estudos que quando a mãe bota o olho e diz, essa criança não está bem, a gente
tem que levar em consideração. Tem. E quando a gente leva em consideração, a acurácia dessa informação muda às vezes, né? A mãe conhece seu filho, né? O cuidador, a pessoa que está ali próxima, sabe, ele não está bem, não sei explicar, alguma coisa não está bem. E isso, né, a gente viu que realmente muda muito, né? É interessante que essa escala tem esses dois itens, né? A preocupação da mãe, da família e a preocupação também do profissional. Isso. Da técnica que está lá com o paciente, Verdade. que também está junto com a mãe, né, cuidando de perto, é diferente do profissional que está mais distante, né? E existem trabalhos, né, Isso. avaliando isso, a sensibilidade. Interessante um trabalho, Dr. João Guilherme fala muito isso, o trabalho da sensibilidade do dorso da mãe em relação à temperatura do bebê. Então, a mãe dizer que está com febre e relacionar isso à temperatura do termômetro e realmente existe uma relação. Então, a mãe sabe, né? Isso. E aí, depois que a gente é mãe, a gente consegue perceber mais ainda, né? Consegue perceber e Olha, consegue vai ter valorizar. febre hoje, vai ter febre hoje. Como assim, né? A criança tem É. febre. Então, valorizar isso do cuidador é uma habilidade que todo pediatra e todo profissional de saúde que cuida da criança tem que ter. Tem que acreditar nisso. Isso, e eu acho muito interessante porque isso tem tudo a ver com o propósito do IMIP, quando a gente fala de cuidado integral, né? Quando a gente fala em cuidado integral, pode ser entendido em todas as fases da vida, o que é verdade, mas também na fase que a gente está falando em todos os aspectos. Em toda a né? jornada. Em né? toda a jornada, exatamente. No ambiente, na parte social. Eu lembro que aqui no museu, para quem tiver curiosidade de ver, tem uma receita do professor Fernando Figueira, em que ele receita lá, vamos lá, dipirona 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, e no final ele coloca carinho, 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 né? Então, assim, esse olhar integral realmente em relação ao cuidado da criança. Mas eu queria perguntar, Renata, qual a importância desse, já que a gente está falando de integralidade, em relação à multidisciplinaridade? Por exemplo, a gente tem uma enfermaria com vários profissionais envolvidos, mas qual é o papel das demais especialidades, fora médica e de enfermagem, dentro desse cuidado e da segurança do paciente? De todos, né? O cuidado, como você fala, é integral e é integral mesmo, integral em todos os sentidos, né? O integral, inclusive, da interdisciplinaridade, né? Ser multidisciplinar é muito fácil, né? Cada um no seu jeito, cada um vai criando suas coisas. E você ser interdisciplinar é outra, né? É o que a gente fala lá na visita multi, por exemplo, cada um tem o seu papel, né? O planejamento terapêutico é muito importante nesse momento. Então, nutricionista tá junto, né? Serviço social, psicologia, fisioterapia, TO. Então, tem um grupo incluído, né? A gente tem uma coisa muito bonita aqui que é a brinquedoteca, por exemplo, né? O trabalho que é feito ali, né? A história de integrar a sociedade, a história da criança, não deixar de estudar, né? Ter parcerias para que ele estude ali, aqui dentro, porque ele vai passar um longo tempo de permanência. Isso. Então, tudo isso é cuidado integral, né? Então, a equipe interdisciplinar precisa olhar como um todo, né? Então, por exemplo, a queda, a gente às vezes fala, é da enfermagem, né? Indicador de enfermagem, mas não, pô, a físio vai lá, ela faz o paciente deambular, ela acompanha esse paciente e ela coloca ele de volta no leito e ela não sobe a grade. Então, o papel da interdisciplinaridade no risco é em tudo, né, em todos os riscos. Então, é o papel da extubação acidental. Não, isso é com a físio. Não, é de todo mundo. Então, o olhar desse paciente é como um todo. Então, a interdisciplinaridade, ela precisa ser entendida e internalizada, né, para que a gente cuide nessa jornada aí, a gente cuide do todo. A jornada é muito engraçado quando a gente olha o caminhar, né, a gente tem feito esse trabalho, e aí a gente olha assim, tem 5 pessoas envolvidas aqui, 5 profissionais diferentes, aqui tem 10, aqui tem 8, aqui tem um profissional envolvido, né? Porque nunca vai ser um só. Então, atentar aí para o passo a passo da jornada, do começo ao fim, tá todo mundo envolvido, tem que estar todo mundo de olho, né? Tem que estar todo mundo atento aí aos riscos, a tudo que acontece com esse paciente. Nas enfermarias, Tereza, a gente já tem esse ambiente multidisciplinar, né? Com visita. Fala um pouquinho dessa passagem dos casos no dia a dia. Então, a gente tem a fono, a gente tem a nutricionista, a gente tem a físio, TO, psicólogo. A alta, ela é multidisciplinar, né? Assim como a admissão é para ser também multidisciplinar, e a construção do tão falado plano terapêutico singular, que tem lá o papel de cada um somando para dar esse todo, né, que é o paciente bem. Hoje nós temos, de fato, um cuidado, né, interprofissional, a gente tem todas as especialidades voltadas para o cuidado daquela criança e
tanto na admissão, né? A admissão de cada profissional, como também no plano terapêutico que combina com a alta, né, desse paciente. E a importância dessa equipe estar integrada nesse cuidado é fundamental, né? Como Renatinha disse, a nutricionista vai ver a especificidade da dieta daquela faixa etária, né? Também tem que estar preparada para o leite materno, o leite ordenhado, e tanto físio como TO, como a psicóloga que não vai ver só a criança, mas vai ver também a mãe. Então, assim, é necessário uma equipe multi, de fato, especialista no cuidado de cada faixa etária para que a gente tenha assistência. Nas enfermarias hoje, a gente tem realmente, né, todos os profissionais têm esse olhar por cada criança, e o plano terapêutico singular que a gente está implementando nas UTIs e futuramente na pediatria como um todo, né, de fazer esse plano desde a admissão. Então, se a gente planeja desde a admissão como vai ser toda a terapêutica daquele doente, já com um planejamento e um olhar para a alta, a gente consegue ter um cuidado melhor e, consequentemente, até encurtar o tempo de tratamento, encurtar o tempo de internamento, se a gente se planeja de forma mais adequada, o que inclui também o planejamento da segurança daquele paciente, né? E eu acho isso imprescindível até para se antecipar às vulnerabilidades, porque a gente encontra muitas vezes pacientes com vulnerabilidades sociais. Sim. Se você mapeia na entrada que esse paciente, ele é um paciente vulnerável, você se antecipa, articula com o serviço social e consegue deshospitalizar esse paciente num tempo mais breve. Mas eu queria falar com vocês também de outro assunto que eu acho que é importantíssimo, que é o envolvimento da liderança. Qual é o papel da liderança no desenvolvimento da chamada cultura de segurança? Porque muitas vezes a gente entra no hospital e não sente que ali existe uma cultura organizacional que favoreça, que realmente dê a devida importância à segurança do paciente. E eu não acredito que a gente consiga fazer essa virada sem o envolvimento das lideranças. E qual é o papel da liderança, Renata, em engajar esse time para essa visão focada em segurança e qualidade? É essencial, né? Não adianta a gente criar vários treinamentos, vários protocolos, vários POPs e tá tudo lá escrito e a liderança ela não compra a ideia, né? É o líder que tá à frente ali do processo, é o líder que ele vai dizer assim, gente, a partir de agora nós temos um protocolo, nós vamos criar um protocolo, e aí não aquele líder que chega e faz assim, criar um protocolo aí, né? E agora é obrigatório, a gente vai ter que usar. Isso aí veio lá da superintendência, veio lá da qualidade. E aí a gente fica... como é que vai criar cultura, né? Eu vou simplesmente ter um protocolo treinado, um monte de ata de treinamento e não vai ter nada implantado ali. A cultura é isso. A cultura começa pelo líder, né? Não tem como ser o contrário, né? Eu venho de baixo para cima, vem de cima para baixo. Então, se de cima para baixo a gente não compra a ideia, como é que a gente vai vender essa ideia para as pessoas, né? A importância, a valorização do que está sendo feito. Então, é o líder que tem que estar à frente e a gente tem que engajar. E é como eu estou dizendo, de cima para baixo, é de superintendência para coordenação, de coordenação para o time, para as supervisões, para os líderes de equipe. Então, tem que existir. Então, se não existir, nada funciona. É só implantação e vai tocando ali. Tanto que a gente percebe, tem lugares que o líder muda e tudo muda, né? Quando chega, ou para ruim ou para melhor, né? Porque, às vezes, a pessoa que estava antes, ela não internaliza a cultura da qualidade e segurança. Ela deveria ser o básico para uma instituição de saúde, e não uma coisa que a gente briga tanto, que luta tanto, e diz, gente, por favor, né? Não deveria. A gente deveria ser o básico do básico, né? A base do cuidado deveria ser qualidade e segurança. Então, a gente tá ali... É porque somos o hospital, né? Como eu digo, a primeira coisa é não machucar ninguém. A gente tem que ser seguro. E a gente vem lá da aviação, aquela história da aviação, né? Que tem todos os procedimentos, os protocolos, por isso que cai tão pouco avião, né? Ultimamente tem caído um pouco, acho que estão investigando as quebras, né? Então, mas sempre mudam, sempre tem uma melhoria depois que cai um avião, né? Porque eles avaliam, eles analisam, isso aqui faltou, fulaninho, lá na análise deles, no protocolo deles, não é o protocolo de Londres, né? No Chicago. Sempre tem uma quebra de barreira. No nosso protocolo de Londres, sempre tem algum fator que contribuiu para aquilo acontecer, sempre tem algo por trás. E aí a alta liderança, ela vem com esse papel, né? De entender e dizer, gente, a gente errou aqui. E não, você errou e eu vou demitir
você, né? Aquela coisa do vamos punir todo mundo. Não, e é uma coisa de quebrar o punitivo. A cultura justa, né? Cultura justa, né? Então, isso é muito importante. Então, e trazendo para a pediatria, né? Muito, muito mais detalhado, né? Então, o líder da pediatria, ele precisa, realmente, estou falando como um todo, mas o líder da pediatria, ele precisa conhecer aquilo que a gente... Por isso que a gente fala dentro de específico, né? Da NEO, ali do canguru, que é uma continuidade de NEO, tudo. Pessoas que entendam, que saibam o que estão fazendo, né? Porque passa a confiança para o time, né? Passa a confiança do que a gente está fazendo. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente está entregando cuidado integral, com qualidade. Olha quanta coisa, né? E tem tanta coisa aí dentro, tem tanto... E não é só protocolo, tem muita coisa. Tem a humanização, tem o cuidado, tem o olhar diferenciado, tem muita coisa envolvida. É um iceberg, né, em que a gente vê a ponta. Mas a estrutura de baixo tem que dar muita sustentação para que isso aconteça. O que é que você, Tereza, encontra de dificuldade para você? Quais são as principais barreiras para implementar de forma muito verdadeira a cultura de segurança do paciente? Isso, eu acho que é como você mesmo colocou, doutora Adri, a cultura de segurança, assim como várias culturas, elas são implementadas aos poucos, né? E a primeira coisa é sensibilizar, né? Eu acho que se a gente tem uma gestão que é colaborativa, que é participativa, onde a gente agrega, porque eu acho que o gestor, ele deve ser muito agregador, né? A gente precisa, toda decisão, toda novidade, ela precisa ser implementada antes com a escuta daquele profissional que vai implementar, porque não adianta, como a Renatinha colocou, a gente fazer o protocolo e a gente pedir para ele na ponta. Mudança participativa, né? Então tem que ser participativa. Então, antes de tudo, ouvir, encontrar quais são realmente as barreiras, né? Envolver aquele profissional na construção até desses protocolos, desses planos, como a gente está fazendo a linha de cuidado, está sendo uma construção muito participativa. Então, todos os coordenadores de todos os setores estão fazendo parte dessa construção, porque são eles que estão lá na ponta, eles que estão lá vivendo aquilo, né? Então, é muito importante que o gestor, antes de tudo, escute, né, quem está lá na ponta, escute as dificuldades e as barreiras e coloque essa implementação como algo que vai ser muito mais benéfico do que somente mais um trabalho, né? Ou mais burocrático. Então eu tenho mais uma escala para preencher e se o profissional vê dessa forma, nunca vai ser implementado, né? Então, a gestão participativa que consiga quebrar essas barreiras, eu acho que a principal dificuldade é o profissional compreender a importância daquele protocolo. E colocar a qualidade e a segurança como um pilar inalienável, inegociável. Sim, então, tudo tem que ser pensado. Isso vai colocar em risco o paciente, então isso eu não posso fazer. Não posso fazer. E é aquela, como toda segurança, como toda mudança organizacional, é aquilo que você faz porque você confia e ninguém precisa estar olhando. Isso eu acho uma definição muito forte, porque quando você faz alguma coisa sem que ninguém esteja, ninguém esteja lhe olhando, é porque você acredita naquilo. Verdade. Isso é a principal coisa. Um ponto importantíssimo é a segurança psicológica daqueles colaboradores, dos profissionais, em fazer o que tem que ser feito e de poder falar independente da hierarquia. É outra coisa que é muito forte na aviação. Um copiloto, qualquer pessoa da tripulação pode alertar para alguma coisa em relação à segurança, não necessariamente quem está hierarquicamente acima. Então, você facultar isso ao time, de perceber que aquilo pode não ser uma prática segura e poder dizer e poder ser acolhido nisso. Isso é uma segurança, né, que todo profissional precisa ter. Dar voz, né? Dar voz ao time, dar autonomia. E outra dificuldade, assim, é o próprio recurso humano. A gente tem hoje a pediatria é um mundo, né? Nós somos um hospital de referência e a gente tem no Brasil, na verdade, no mundo hoje, trabalhos mostrando a quantidade de pediatras diminuindo, a formação de pediatras diminuindo, né? Uma especialidade que é tão importante. Então, a gente tem dificuldade, inclusive, de contratação do profissional. Isso. E daquele ainda mais especializado como uma subespecialidade da pediatria, que é o caso da neonatologia. Neonatologia. Que cuida de recém-nascidos, aqui no IMIP tão frequente, muito pequenos. Às vezes a gente tem crianças que nascem aqui
com menos de 1 quilo que ficam dentro de uma UTI. Imagine o grau de treinamento e de habilitação que esse profissional precisa ter para prestar esse cuidado de forma adequada, né, Tereza? Então, é Exato. muito difícil a gente até no mercado mesmo Isso. encontrar esses profissionais. E isso impacta no cuidado, né? Porque a gente fica com uma quantidade menor de profissional. Se a gente não tiver uma escala completa, isso interfere no cuidado e na segurança do paciente, Isso. né? E aí eu queria puxar outro assunto que eu acho que, em relação à segurança, ele é primordial, Renata, que é o treinamento. Então, a gente falou no comecinho que existe o treinamento padrão, existe o treinamento reativo, mas assim, qual é o papel da educação continuada? Qual é o papel de uma instituição em relação à trilha de aprendizado para que aquele profissional, ele de fato esteja alocado naquele setor com as habilidades necessárias para atuar ali? É difícil a gente ter esse colaborador pronto do mercado, né? Aquela pessoa que já vem pronta, tudo ok, ela já entende tudo de protocolo, ela já entende tudo. É muito difícil. Então, independente se ela entender ou não, a gente precisa formá-la, né? No pós, formá-la. Como é que é aqui no IMIP? Como é que a gente tem que fazer? Como é que são as boas práticas? Ah, mas eu já sei isso aí, eu já vi em outra instituição que eu trabalhei, mas a gente é aqui. A gente só trabalha na UTI quem faz essa trilha da UTI. Só trabalha na UTI de neonatologia quem faz a trilha de neonatologia. Então, porque são coisas muito específicas, mas a gente criou protocolos específicos e a gente quer que você conheça esses protocolos, precisa que você conheça esses protocolos, né? Não só os protocolos, né? Todos os POPs, os formulários, a forma que a gente trabalha, né? O que a gente faz pela segurança do paciente. Às vezes ele veio de uma instituição que não se preocupava com a segurança do paciente, ou não se preocupava, mas era de uma forma diferente, né? E aí, ou às vezes tem aquele colega que fala assim, não, mas aqui é só um protocolo mesmo, é só tu assinar aí que foi treinado e diz que leu e pronto, né? Então, é de extrema importância que o treinamento seja treinamento, né? Com pré-teste, com pós-teste, né? Com entendimento de conhecimento prévio desse colaborador. Quanto ele reteve, né, depois do treinamento. Quanto ele aprendeu dali, e depois uma avaliação de reação, né? Que com o tempo precisa avaliar se realmente, né, a avaliação de eficácia, na verdade, a reação é pós-treinamento, mas a avaliação de eficácia, o quanto foi eficaz? Porque eu tô tendo esse evento adverso específico sempre, se eu treinei todo mundo, eu tenho 50 atas lá, bonitas, assinadas, e aí o evento continua acontecendo, né? Alguma coisa aí tá errada. Então, treinar não é entregar um POP na mão de um colaborador, mandar ele ler e assinar Não uma é ata, treinar. por exemplo. Isso não é treinar, né? Eu preciso fazer, tudo tem que ser com simulação, Renata, nem sempre, né? Nem sempre é simulação, mas a gente tem formas de aulas expositivas mais diretas, né? Tem gente que faz 50 slides, não precisa ser uma coisa direta, ser uma coisa que no final ele faça um pós-teste, a gente veja que realmente aconteceu um entendimento do que a gente estava falando. Então, o treinamento ele precisa acontecer de forma efetiva. Então, a gente tem que parar com isso, né? De colocar um negócio, um videozinho, pronto, já treinou, pronto, assina aqui, meu querido. Não, não é assim, né? O treinamento ele precisa ser realmente efetivo. A gente precisa entender que a pessoa entendeu aquilo ali, que ela vai fazer de forma correta. A gente está lidando com vidas, né? A gente, É muita vacilo, responsabilidade. é muita responsabilidade, né? Um vacilo a gente pode destruir a vida de uma pessoa, de uma família, né? A gente não só destrói a vida de um paciente com um evento adverso, especialmente com dano óbito, a gente destrói a vida de uma família. Claro. Né? Então, de uma comunidade, enfim, a gente já destruiu a vida de um país, né? Como a história de Tranquedo Neves, né? O que Tranquedo Neves morreu de evento adverso, né? Então, existe a história dele, que é o filme Tranquedo Neves ou Paciente, né? Então, a gente mexeu com a história de um país. Então, é uma coisa muito séria. A gente precisa realmente treinar as pessoas com efetividade. Então, não só por número, por ter ata de treinamento. Não, de fato fazer a coisa acontecer, né? Ô, Tereza, e o que é que você identifica, na área médica especificamente, como a maior lacuna, assim, quando você recebe seus profissionais, qual é a área ou a habilidade que a gente tem precisado treinar mais, que eles chegam menos prontos, digamos assim? É uma pergunta difícil, porque eu acho que especificamente tem algumas, mas trazendo nesse tema, eu acho que segurança do paciente é uma lacuna, né? Eu acho que é uma lacuna, a gente estava falando isso hoje de manhã. Saber a importância disso, né? Nem tanto uma habilidade técnica da especialidade, mas uma habilidade que é transversal, né? Exatamente. E cada vez mais a necessidade do domínio, na verdade, afetivo do conhecimento, né? Que seriam as habilidades atitudinais, né? O respeito, a empatia, a compaixão pelo paciente, né? O entendimento da importância do paciente como a prioridade, né? Eu acho que isso, como centro do cuidado, eu acho que a gente tem cada vez mais uma geração que olha
muito para a profissão, com outros, Tecnicamente. com a técnica como a prioridade, né? E com a qualidade de vida do profissional, que sem dúvida é importante, obviamente, mas a qualidade de vida, ela tem que estar junto com a segurança do paciente, né? Com a importância daquele cuidar, né? Eu acho que essa é uma lacuna que a gente percebe nessas novas gerações. A gente tem uma grande vantagem no IMIP por ser um hospital-escola, então a gente tem uma grande quantidade de estudantes, muito jovens, e eu acho que é uma oportunidade da gente, como formador, né, fazer isso, né? Isso, e o Como IMIP tem um formador, pilar de sensibilizar. educar pelo exemplo, né? Era uma das coisas que o professor dizia com tanta força, a gente precisa ser exemplo, né? A gente é exemplo sempre, a gente precisa escolher se quer ser um bom ou um mau exemplo, porque a função do preceptor, do tutor, é sempre de liderança e de exemplo. Mas, já encaminhando para a gente fechar aqui esse bate-papo muito legal, eu acho que teria 3 horas de podcast fácil para a gente conversar, né, sobre segurança do paciente. É um tema que eu gosto muito, porque eu acho que poucas coisas têm tanto poder de salvar vidas como falar em qualidade de segurança. Se a gente olhar os números, né, tem um estudo que mostra que nos Estados Unidos é como se caíssem 7 Boeings por dia de número de eventos adversos, porque a gente esquece que infecção é evento adverso. Sim. Né? Coisas que a gente tem, muitas vezes, como inerente ao ato de se internar, são eventos adversos. E se a gente imaginar que depois de câncer, doença cardiovascular, o que é que mais mata? Evento adverso em hospital. Infelizmente, os hospitais eles estão longe de serem instituições de alta confiabilidade, como é a aviação, Sim. por exemplo. Então, a gente tem que buscar realmente dano zero evitável, não se acostumar. Mas, partindo já para o final da nossa conversa, o que é que a gente faz para transformar o que é um mês de segurança do paciente, esse mundo laranja que uma vez por ano se acende, o dia 17 de setembro, que é o marco da data, em uma política de fato duradoura ao longo de todo o ano? O que é que a gente pode fazer para, de fato, não transformar isso em uma data comemorativa sem repercussão ao longo dos outros dias do ano? Você falou bem, a política, né? A nossa política de segurança do paciente, que precisa existir em todas as instituições, né? E precisa existir com um plano de segurança dentro, com programação para o ano inteiro, né? Não é uma coisa do setembro laranja, né? E aí a gente faz aquele monte de ação e todo mundo se mobiliza e depois passa. Ela precisa ser todos os dias, né? Ela precisa ser, não estou falando de campanha todos os dias, mas ela precisa estar entre todo mundo nos colegiados, a conversa tem que finalizar com segurança do paciente, né? Terminou lá, todo mundo, sim, vamos lá, vamos ver aqui, gente, eventos adversos, como é que a gente tá de notificação, como é que a gente tá, tem que virar uma cultura diária, né, tem que estar nas reuniões diárias, tem que estar em tudo. Então, falar em setembro, legal, né, abril a gente também tem comemoração de segurança do paciente, enfim, a gente tem ali duas datas importantes no ano, mas a gente tem que fazer isso sempre, né, então acho que o plano de segurança do paciente, o plano local, que a gente chama, que é aquele plano que a gente faz pro ano inteiro. O que é que eu vou treinar principalmente? O que é que eu tenho mais de evento adverso? Como é que eu faço para gerenciar meus riscos, né? Definir isso na minha política de segurança, para que a gente, são duas coisas, né? Política e o plano. A política eu defino como é aqui, qual a diretriz que o IMIP traz para a segurança do paciente. E no plano, a gente traz aí o que é que eu vou fazer para melhorar isso, o que é que eu vou fazer para aprimorar isso, né? Em breve a gente vai ter também um treinamento no IMIP Educa também, sobre a política de segurança do paciente e o plano de segurança do IMIP, né? Então, acompanhe aí, que vai, já a gente tá gravando aí a política, então é preciso que todo mundo conheça o que é que o IMIP preconiza para a segurança do paciente. Então, assim como todos os hospitais precisam ter essa definição, né? Isso é para o ano, isso é para o ano inteiro. Isso é para a vida, né? Isso é para a mudança de chave. Isso. E essas ações, elas têm que ser voltadas para o paciente, né? Os protocolos, a linha de cuidado, para o cuidador acompanhante, Isso, né? Que é o isso. acolhimento, né? Ações de escuta e de cuidado do cuidador, e para os recursos humanos, para o profissional, né? Isso, que muito também importante. Ações para cuidar, para envolver. Cuidar de quem cuida. Cuidar de quem cuida. Eu acho que quando Cuidar a de gente quem começa cuida. cuidando de quem cuida, a gente está cuidando bem e diminuindo os riscos, né? Para os nossos pacientes. Isso. Também E acho só relembrando que o IMIP, semana passada, como eu falei no começo, começou essa trilha, né, no processo de sensibilização para acreditação. Tem até, eu convido a todos vocês para assistir também, um podcast que Renata falou, na realidade, um curso, né? mini curso Dia 9 de explicando o que é acreditação, que na realidade a gente está também lançando como um movimento dentro deste mês de segurança do paciente, porque a gente entende que a acreditação, ela não é
selo em parede. A gente quer, de fato, que padronizando, alinhando todas as linhas de cuidado e realmente tratando de protocolo, a gente reduz muito o evento adverso, é um caminho, né, de padronização, e a gente está muito animado e nada melhor do que começar setembro com essa boa notícia. E eu queria agradecer muito a vocês, foi um bate-papo muito legal. Setembro está só começando, esse mês tem muitas coisas legais, né, Renata? Inclusive tem a campanha, né? Fala um pouquinho, vai ter o resultado da pesquisa. Isso, a gente está aí com a pesquisa de cultura, né? São 2 semanas, a primeira semana teve presencial, essa semana a gente está fazendo em loco, né? Rodando aí pelo hospital. A ideia é alcançar o máximo de colaboradores possível para a gente entender qual é a percepção desse colaborador para a segurança do paciente da instituição. Isso. E aí, dia 18, a gente tem a apresentação do resultado da pesquisa, né, que a gente utiliza isso para fazer um plano de ação, para entender aí quais são as maiores problemáticas, né? A gente se junta com recursos humanos para ver se tem uma coisa relacionada à punição, né, um caráter punitivo. Abolir a cultura punitiva. Isso, e é um trabalho bem interessante, né? A pesquisa de cultura é bem importante, então tem uma programação extensa aí para o mês de setembro. Dia 3 tem a palestra que vem um piloto, Dr. Gustavo Rocha, né, que ele vem aí trazendo toda esse link da aviação, da segurança da aviação com a segurança do paciente, e aí a gente vai gravar para disponibilizar também, porque eu acho que essa é uma analogia muito rica, né, do porquê é tão seguro viajar de avião e é tão arriscado entrar no hospital. É um contrassenso do meu ponto de vista, mas sem dúvida, a gente vai evoluir. Muito obrigada. Obrigada também. Se você curtiu esse conteúdo, acesse nosso site e fique por dentro de mais materiais gratuitos, além de cursos que farão toda a diferença na sua formação profissional. Não deixe de se inscrever na nossa newsletter no site. Se você está ouvindo na plataforma digital, a versão em vídeo está disponível no YouTube. Não deixe de inscrever no canal e seguir nas nossas redes sociais e interagir bastante conosco. Muito obrigada. Obrigada.